Pronto, gravando. Gente, a outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que também é bem recente e bem novinho, deixa eu compartilhar minha tela novamente, é sobre o Guia de Orientação do Conselho Federal de Processamento Auditivo, que saiu. Então, né, novamente a ideia não é a gente fazer uma leitura completa. Ué, tá aqui. É eu fazer destaque de algumas coisas para vocês e depois vocês façam, por favor, a leitura completa quando vocês tiverem oportunidade. É a primeira vez, né, que o Conselho Federal faz de processamento auditivo. A gente sabe que processamento auditivo é um mundo e um universo que a gente conversa em poucas semanas na graduação, então não dá tempo da gente fazer os aprofundamentos necessários, mas eu tento passar para vocês o mais básico possível para que vocês tenham o mínimo de informação para conseguir dialogar sobre processamento e sair trabalhando com processamento. Eu acho que o que a gente faz nos permite, sim, um pontapé inicial. Então, esse é o Guia de Orientação do Conselho Federal. As professoras, não, as fonoaudiólogas que fizeram são essas, não são todas professoras de universidade, mas são pessoas com bastante expertise em processamento. A grande maioria trabalha com criança, isso me chamou bastante atenção, e o processamento é para todas as faixas etárias, né, não é para criança. Então, esse é o primeiro destaque que eu quero dar para vocês. Não esqueçam nunca daquela linha do tempo que eu faço com vocês na aula de processamento, que a gente começa desde as crianças até os idosos, que precisam muito dessa avaliação e principalmente dessa reabilitação e intervenção, tá? Vocês viram aqui que elas estão chamando de intervenção, porque pode ser treinamento auditivo, pode ser terapia fonoaudiológica com treinamento, então uma intervenção para reabilitar, seja com treinamento puro ou com terapia treinamento, enfim. Então, elas justificam, né, que elaboraram esse material para ajudar a nós fonoaudiólogos que estamos nessa prática clínica e chamam muito atenção em vários momentos sobre nós trabalharmos sempre com o que tem evidência científica, né? Então, a fonoaudiologia baseada em evidências. Isso é o básico, né, que a gente conversa sempre nas aulas, e desde que eu entrei aqui na universidade em 2012, a gente tem tentado contribuir nesse mundo do processamento auditivo, com pesquisas, com novos testes, com adaptações de testes, com coisas que estão publicadas, né, então a gente gerou evidências científicas, e então eu me sinto assim, até esse momento, enquanto instituição, eu sinto que a gente conseguiu sim contribuir, enquanto grupo de pesquisa principalmente, e eu tento partilhar isso com vocês em aula, que são aqueles artigos que a gente lê, que eu vou partilhar todos eles de novo com vocês no e-mail que eu vou enviar depois, tá? Então, aqui tá o sumário, não vou ler tudo, então aqui elas fazem a introdução, vocês podem perceber que elas usam referências bibliográficas internacionais, né, então tem a ASHA, tem a Academia Britânica, que são as instituições, digamos assim, que regem a nossa atuação e as nossas teorias em processamento, além, logicamente, de Pereira e Xoxá, que são as nossas grandes referências nacionais. Sem elas, a gente não teria tido o pontapé inicial do processamento. Lembrem sempre, gente, que aquele material que é comercializado de processamento, que é o manual da Pereira e da Xoxá, ele não é completo. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Então, ele não é completo hoje, em 2020. Em 2011, quando elas fizeram, ele era quase completo. Então, de 1997 para cá, aconteceu um mundo no processamento, né? Outro dia eu vi uma aula da professora Eliane Xoxá, que ela deu para o grupo da URGS, e ela disse, né, muita coisa a gente fez certo, muita coisa nem tão certo assim, mas o caminho foi muito bonito nessa trilha aí do processamento.
Então, temos muito a melhorar, temos muito a aprender, mas acho que tudo que foi feito até então é muito útil hoje para a nossa prática clínica e precisa ser por nós considerado, tá? Definição e terminologia, então, tem N, né, conceitos para o processamento auditivo, mas o que está destacado aqui é que é para a gente chamar de TPAC, né, porque tem aquela coisa do TPAC, DPAC, transtorno de processamento, distúrbio de processamento, então elas sugerem o TPAC, e percebam que aqui, ó, elas usam o PAC, né, o termo processamento auditivo central, então fica aquela coisa com C, sem C, é só PA ou é PAC? PAC. Então, referência de 2020. Então, aqui elas colocam em negrito, né, que a Bellis é dos grandes nomes também do processamento auditivo, as referências dela são muito boas. Então, o que está em negrito aqui? Apesar do fonoaudiólogo ser o profissional que aplica os testes acusticamente controlados a toda a bateria de avaliação do PAC, diagnosticando quais habilidades auditivas estão normais ou alteradas, o diagnóstico diferencial do TPAC deve ser multidisciplinar, pois exige também o estudo da observação de outros processos e mecanismos, dentre eles cognitivos e linguísticos, para que sejam identificados possíveis comorbidades, transtornos mais globais ou de alta ordem. Então, esse destaque, gente, vai ao encontro do que a gente também fala muito em aula. O processamento auditivo é uma inabilidade da percepção auditiva. Eu preciso ter certeza que a cognição e a linguagem desse paciente estão ok para eu falar em transtorno de processamento. Então, quando eu não tenho essa avaliação, quando eu não tenho como fazer, ou como eu não tenho, naquele momento, né, o diagnóstico pronto já de outros colegas, eu não vou falar em transtorno de processamento, eu vou falar em alteração de habilidades auditivas. E é assim que está nosso relatório. Então, quando eu li esse guia, eu fiquei muito feliz e muito satisfeita de ver que absolutamente tudo que a gente trabalha na teoria e na prática clínica, a gente está contemplando o que esse material de agosto de 2020 prevê. Então, nós estamos super alinhados com o que o nosso Conselho Federal diz, tá? O grande destaque aqui é, eu preciso olhar a linguagem e eu preciso olhar a cognição. Então, existem alguns testes de rastreio cognitivo que a gente pode usar, e a avaliação de linguagem, vocês em graduação sabem fazer muito melhor do que eu, depois de anos trabalhando só com audição, ou muito mais com audição, mas é isso que é assim que a gente precisa olhar para o paciente, né? A gente sempre fala do olhar integral, da importância de olhar para tudo e não só para as orelhas, né? Então, o processamento nos traz mais esse reforço aí de cognição e de linguagem. Então, aqui em cima, ó, também está destacado, cognição e linguagem, tá? De cognição tem o MoCA, tem o Mini-Mental, tem o Neupsilin, professora Karina ensina tudo isso para vocês. Aqui vai falar das habilidades auditivas centrais, das manifestações comportamentais, os fatores de risco, né, para o transtorno de processamento, a gente comenta em aula que eles são muito parecidos com os indicadores de risco para deficiência auditiva infantil, mas aqui elas trazem dessa forma, né, listado, os distúrbios neurológicos, otite média e os fatores pré-natais e neonatais, né, aqui alguns dos indicadores para deficiência auditiva. Os princípios da avaliação do processamento, os pré-requisitos para avaliação do processamento, então tudo exatamente como a gente trabalha em aula. Aqui elas trazem a questão dos limiares normais, mas é claro que a gente pode fazer em quem tem perda, né, mais para frente no manual elas vão falar isso, inclusive vão falar para a gente sempre testar se 40 ou 50 dB nível de sensação é realmente o ideal, porque pode ser que o paciente sinta desconforto. Quero chegar aqui, em relação à idade, né, elas falam aqui que
a criança tem que ter no mínimo 7 anos, se for diferente disso, a gente vai falar em alteração no desenvolvimento de tal habilidade, porque esse diagnóstico ele não fica conclusivo, né? Então, elas sugerem que a gente faça conclusões a partir dos 7 anos. E aqui, ó, elas trazem um resumo, que aqui é onde bate no meu calo, né? Que daí, assim, o processamento, gente, ele tem um universo. A gente sempre fala disso. São muitas coisas que a gente precisa ler, ver, pensar, estudar, e existem diferentes testes também para avaliar a mesma habilidade em algumas situações, nem sempre. Então, elas trazem aqui, né, a importância das diferentes categorias de teste, monaurais de baixa redundância, dicóticos, processamento temporal e interação binaural, que a gente faz também essa divisão de categoria na aula, e sugerem os testes aqui. Então, assim, monaural de baixa redundância para trabalhar fechamento, elas sugerem falar no ruído e falar filtrada. Eu acho que o fala comprimida, ele merece destaque e ele não está aqui. E principalmente a versão de sílaba adaptada, que foi uma versão que a gente fez aqui na UFSM. Interação binaural, opa, aqui, pulei. Figura fundo sugere o PSI e o SSI. Ok. Na interação binaural, a gente trabalha muito com MLD, né? Porque fusão binaural a gente não trabalha, então aqui a gente usa bastante o MLD. Nos testes dicóticos, o dígitos e o SSW, então tem toda uma linha aí, principalmente da professora Eliane Xoxá, que sugere não usar o SSW em função da carga linguística que ele apresenta. Isso é muito escolha mesmo, dá para usar o SSW, não dá para usar o SSW, vai depender muito de cada paciente, de cada caso. Então, dígitos a gente usa bastante, SSW não muito ou quase nunca. E daí o dígitos dá para usar na etapa de integração e depois na etapa de separação. E ainda para separação tem o dicótico não verbal e o consoante vogal. Usamos também, mas não muito. Resolução temporal GI em RGDT, a gente usa mais o RGDT em função de uma pesquisa que a gente fez aqui na universidade. E ordenação temporal, TPF e TPD, usamos os dois. Aqui a gente tem 3 tipos, né, de TPD e TPF. Tem o Taborg, Auditec e o Music. A gente usa Auditec também em função de uma pesquisa que a gente fez aqui na universidade. Então, lá no início e no final, elas falam da gente fazer processamento baseado, avaliação de processamento e tudo na fonoaudiologia baseado em evidências. Então, tem um nenê fazendo barulho aqui do meu lado. Então, tudo que eu falei para vocês, eu justifiquei com pesquisas que nós fizemos aqui, né? Então, assim, a gente usa o RGDT pela pesquisa que a gente fez, TPD e TPF, Auditec pela pesquisa que a gente fez. Aqui, no monaural de baixa redundância, eu insiro fala comprimida por uma pesquisa que a gente fez, então a gente tem os artigos publicados disso tudo já, que justificam as nossas escolhas. Então, eu dou uma leve modificada e acrescentada nesse resumo que elas fizeram aqui no quadro 1, e eu queria destacar muito isso com vocês e que vocês lembrassem disso, tá? Aqui, então, é geral, né? E aqui elas fazem uma divisão por faixa etária, e percebam que aqui aparecem só as crianças, né? Então, é indiscutível o quanto esse material ficou bom, bem escrito, só que não é porque foi a gente que fez, mas eu acho que o nosso caderno didático ele é bem mais completo, e ele traz a amplitude que o processamento precisa no sentido de faixa etária. Então, assim, o processamento ele também é para os adolescentes, para os adultos e para os idosos. E a gente também produziu evidências científicas de valores de normalidade, referência, valor de corte para o processamento nessas faixas etárias. Então, a gente tem trabalhos sobre isso, nós também produzimos evidências sobre isso com as nossas pesquisas do pós-graduação e do GEAC, que é o grupo que eu coordeno. Então, aqui, os mesmos acréscimos e considerações que eu fiz anteriormente valem para cá, e ainda
com a inclusão de que as outras faixas etárias existem, né, e não estão aqui contempladas. Então, aqui eu faço uma análise crítica construtiva no sentido da amplitude do raciocínio que eu preciso que vocês tenham, porque o nosso caderno didático traz tudo isso em relação às outras faixas etárias, tá? Então, aqui vai falar, né, do diagnóstico do TEPAC, dessa importância do diagnóstico diferencial, do olhar para a linguagem e para a cognição, que a gente já comentou, os critérios para o TEPAC, quando eu já excluí linguagem e cognição, a recomendação da aba, que é a nossa, né, nacional, um teste alterado, eu já posso falar em TEPAC, desde que eu tenha linguagem e cognição avaliada. Se eu não tiver, eu vou falar em alteração na habilidade tal. E em relação às orientações para o relatório, eu fiquei muito feliz, porque o nosso relatório realmente contempla tudo que eles pedem, o que foi feito de procedimento, os padrões de normalidade, com as referências bibliográficas, com as conclusões e os pareceres, e as sugestões de condutas e encaminhamentos. Então, isso me deixou muito feliz e realmente animada, assim, em relação ao que a gente consegue minimamente fazer de formação para vocês no processamento auditivo, porque, né, é um mundo, um universo, se a gente for se debruçar para ler Bayes, por exemplo, é inúmeras literaturas. Então, vocês têm, né, o modelo de relatório, mas eu vou compartilhar com vocês novamente, e vou até abrir ele aqui para a gente falar. Deixa eu só ver aonde que tá o modelo de relatório último, porque eu arrumei o meu computador, mas não sei se eu me perdi na minha arrumação. Não sei se é esse o último. Eu acho que tá na pastinha de prática clínica. Não, não tá. Depois eu vou achar ele bonitinho e anexo junto no e-mail, para eu não ficar procurando aqui agora. Então, gente, aqui, ó, tá o nosso... Ah, deixa eu só terminar lá antes. Onde foi parar? Acho que eu fechei. Aqui. A intervenção no processamento auditivo, então, feita por nós, né? E aqui elas trazem o conceito, né, do Raul em 2016, que o termo intervenção se refere às ações realizadas para melhorar uma situação específica, como um transtorno que inclui o tratamento e o gerenciamento. O tratamento se refere a qualquer procedimento específico usado para prevenir, remediar ou amenizar o déficit. Gerenciamento é usado para descrever técnicas ou métodos compensatórios, estratégias e tecnologias, usados para reduzir o impacto dos déficits nos ambientes da vida real, enquanto o tratamento é realizado no caso de algum déficit residual após o tratamento. Então, gente, elas finalizam, né, o manual com um fluxograma e trazem aqui de novo, né, a importância da gente trabalhar com níveis de evidência científica. E isso também é uma coisa que eu tenho muita tranquilidade, que eu ensino vocês os porquês das coisas, mostrando os artigos que a gente produziu para isso, ou mostrando os artigos que já existem, né, não necessariamente produzidos por nós. Eu faço esse destaque das nossas produções, porque eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente faz aqui na universidade, principalmente o que a gente faz aqui no Brasil, trabalhando com a nossa população, né. E é isso, elas fazem ali as considerações finais, pensando nessa reflexão crítica e construtiva e norteadora da prática clínica, consciente, ética e efetiva. Então, é por isso que eu fiz todo esse diálogo com vocês. Uma prerrogativa ética, construtiva e crítica. Aqui elas trazem as referências, acabou. E aqui eu só quero mostrar para vocês o nosso caderno didático,
que ele é gigante, né? Tem 112 páginas, a última modificação que a gente fez foi em 2019. Então, a primeira coisa que a gente fala é que esse caderno didático, ele não substitui as leituras clássicas, né? Ele é só um resumo. E eu não vou entrar no mérito de cada coisa, eu só quero mostrar para vocês que a gente traz a teoria, traz todos os testes e traz as questões do desvio padrão, né? Que é uma coisa que a gente precisa usar, além do valor de referência de cada teste, usar o desvio padrão, porque as pessoas não são representadas pela média, elas são representadas com uma variabilidade, por isso o DP e a curva de Gauss. Então, eu espero que vocês lembrem disso das aulas teóricas. E aqui cada teste, né? Os dicóticos, a explicação do teste, todos os testes. Depois a gente apresenta também, além de todos os testes, todos os protocolos. Então, tá todo mundo aqui, teste e protocolo. Foi um material que deu muito trabalho para as meninas, para as meninas do pós-graduação, né, que fizeram. E agora, eu ainda fico feliz que a gente já fez um estudo com o TAS, que foi o TCC das meninas, que vai precisar ser incluído aqui assim que ele for publicado. Então, a gente está sempre caminhando aí para trazer mais evidências para avaliação de processamento auditivo, e começamos a trabalhar na intervenção com o TCC da Ana. Então, o do TAS foi o da Vanessa Stefanello e da Larine, e o da Ana, a gente começa trabalhando na intervenção por meio do treinamento auditivo, que é o TCC da Ana Laura Mota, tá? As referências. Então, só queria trazer para vocês os lembretes dessas duas literaturas e principalmente do quanto eu gosto do nosso caderno didático. Ele já está incompleto, e vai ser sempre assim, né? Cada ano, graças a Deus, ele vai ficar incompleto, porque as coisas vão acontecendo e a gente precisa ir atualizando, nos atualizando e atualizando ele. Eu acho que era isso por agora. Acho que eu não esqueci de nada. Se eu esqueci, eu volto e faço um outro videozinho curto. Espero que vocês aproveitem esses 2 vídeos. E qualquer dúvida, por favor, eu estou à disposição. Se vocês puderem usar o grupo do WhatsApp, fiquem à vontade. Se vocês ficarem constrangidos, incomodados de fazer a pergunta no grupo, podem fazer no privado e eu respondo no grupo. Daí, assim, vocês ficam mais à vontade, tá? Pode pedir no privado e eu respondo no grupo. Beijo para vocês, um ótimo dia. Até o nosso encontro presencial, tá? Ficam esses 2 vídeos aí. Um para hoje, dia 27, e o outro para o dia 13 de novembro. Beijo. Ai, desculpa o bebê ao fundo.